Bom dia, galerinha, sejam bem-vindos, mais uma live aqui comigo. Quem aí já tá vindo sempre? Tem gente que sempre aparece por aí, né? Muito bom. Gente, hoje a gente vai falar sobre o futuro do mercado de infoprodutos no Brasil e talvez no mundo, né? Vamos ver se a gente chega tão longe. E esse é o bate-papo que a gente vai ter hoje, essa é a conversa que a gente vai ter hoje. E vamos ver como é que vai ser, né? Então, o que vocês já acham que pode ser, que pode acontecer no futuro dos infoprodutos do Brasil? Aliás, gente, para quem ainda tá começando aqui, né? Eu tô começando com essa parada de fazer live com mais frequência e o Instagram muda a ferramenta o tempo todo. Ainda tô aprendendo aqui como é que faço para colocar as paradas de colocar, enfim, a solicitação do ao vivo, deixar lá no meu link. Por algum motivo ainda tá a live anterior ali, mas enfim, né? Vamos nessa. Eu tenho pensado muito, gente, a respeito de como que vai ser o futuro do mercado, né? Que tem um livro, agora eu não vou me lembrar dos autores, mas vou me lembrar dos argumentos, né? Tem um livro que dizia na época que a gente tinha que fazer ou focar naquilo que a gente é melhor em fazer e focar em aprender mais a respeito disso, ao invés de ficar perdendo tempo, digamos assim, né, com coisas que a gente não poderia ser especialista ou que a gente não tem tanto interesse, né? E que esse então seria a maneira de ter sucesso na área profissional, é a gente focar naquilo que a gente é bom, né? Então tem muita gente que acredita nisso. E isso de fato foi verdade por um bom tempo, né? Então, se vocês se lembrarem aí dos autores, me digam aqui, tá bom? Mas são dois autores que achei muito curiosos, muito interessantes falando a respeito disso. Então, um deles defende que, de fato, você precisa ser bom naquilo que você faz e focar naquilo, né? Ou seja, você precisa dar foco em melhorar sempre naquilo que você é bom, né? E não ficar focando em tentar aprender uma coisa que você ainda não sabe. E beleza, né? Isso é interessante, mas de certa maneira, como é que você vai saber no que você é bom, né? Mas isso de lado, né? Dizem que as coisas mudaram. Esse outro autor diz que as coisas mudaram. Eu preciso achar os nomes dos caras, né? Mas esse outro autor diz que as coisas mudaram e que agora, se você ficar focando só em tentar ser bom, ou melhor, em tentar melhorar naquilo que você já é bom, você provavelmente vai ficar para trás. Por quê? Porque especialmente a velocidade das coisas mudou muito, né? Então, esse livro foi criado ou foi escrito, acho que na década de 70 ou de 80, né? E que naquela época fazia muito sentido você focar em ser bom em uma coisa, e, enfim, dar atenção a isso e ficar cada vez melhor naquilo que você faz. Eita, peraí, gente. Abriu alguma música aqui, meu Deus. Vamos achar o que é. Só um segundo, pessoal. Parece um filme que tá tocando em algum lugar, meu Deus. Aqui, pronto. Achei. Beleza, tava no Netflix aqui. Muito bem, então a questão é que as coisas mudaram. Então hoje não é mais necessariamente o foco em ficar bom naquilo que você faz. Hoje você precisa olhar para o futuro. Por quê? Porque no momento em que você foca só numa coisa, pode ser que no futuro essa coisa não exista mais. Por exemplo, vamos dizer que você é um excelente, sei lá, pegar o exemplo que a gente sempre que a gente deu na aula passada, né, na conversa passada. Você é um excelente domador de cavalos e você doma cavalos para colocar nas carroças para as pessoas começarem a usar. Em 1850, ou melhor, em 1900. Você nasceu nessa época, você é um excelente domador de cavalos. E aí você foca em cada vez ser melhor em domar os cavalos, em ficar melhor nesse assunto, né? Enfim, cada vez melhorar a sua forma de domar os cavalos e ter mais experiência com isso e tal. E beleza, foi assim por muitos e muitos anos, mas aí chegou um momento em que os carros tomaram no mundo de uma maneira lenta, demorou para isso acontecer, e domar cavalos, o mercado de domar cavalos diminuiu muito, né? Porque não precisa mais para essa função. Para essa função, virou uma coisa de nicho, né? Então só quem gosta muito de cavalo e tal, que vai querer domar o seu cavalo com você. E tudo bem, você pode trabalhar num nicho, mas imagina que tem profissões, pessoal, que vão desaparecer, tem especialidades que vão desaparecer.
E a gente não sabe exatamente quais são as que vão desaparecer com a chegada da inteligência artificial e da aceleração da tecnologia, que não é só IA que está chegando, né? Tem um monte de coisa acontecendo. Cara, tem desenvolvimentos na área de computação quântica, tem desenvolvimentos em todos na educação, né? A gente vai aprender de uma maneira totalmente em outras funções, de outras maneiras no futuro, né? Então, o que será, por exemplo, dos professores? Será que vai mudar a função deles? Eu acredito que pode mudar completamente, né? O que será das universidades? Será que quem trabalha numa universidade, sei lá, um coordenador pedagógico, vai continuar com a mesma função daqui a alguns anos? Eu não acho que isso vai acontecer. Então, dependendo do que você foca em aprender, em melhorar, pode ser que você fique para trás. Então, qual que é a alternativa a isso, né? Bom, se eu não posso, então, só focar naquilo que eu sou bom e ficar tentando melhorar e aprender cada vez mais a respeito daquilo, o que eu preciso fazer, então, para ter mais segurança ou para ter um pouco mais de resultado, muito mais resultado, talvez, no futuro, com a minha profissão, com o meu trabalho, com seja o que for que eu queira fazer do campo de vista de trabalho. A outra visão a respeito disso é a gente, então, olhar para o futuro e se posicionar em relação a ele. Então, assim, peraí, deixa eu ver como é que vai ser as coisas no futuro, daqui onde eu tô, o que está parecendo que vai acontecer, como que as coisas podem caminhar e como é que eu quero me posicionar estrategicamente ali nesse futuro. Porque é novidade para todo mundo, né? Então, vou usar a IA porque é o assunto da nossa semana aqui, que a gente tem falado bastante. Cara, com a IA chegando, parece que, pelo menos na minha visão, a profissão de copywriting como a gente tinha não vai existir mais. Não vai funcionar mais desse jeito. É o que soa para mim, é o que o futuro está me mostrando, é até onde eu consigo enxergar. Esse ano, para mim, essa profissão desse jeito acaba. Por quê? Porque a demanda vai acabar por ela, do jeito que existe hoje. E lógico que não é do dia para a noite, mas acaba. Né? Por que acaba? Porque, cara, antes você precisava contratar uma pessoa, treinar uma pessoa, dar tempo para ela se desenvolver, para ela melhorar, enfim, para que você pudesse em algum momento ter bons conteúdos sendo produzidos, boas cópias sendo produzidas para você através daquela pessoa. E hoje você consegue fazer isso em questão de segundos se você fizer o mesmo treinamento com uma ferramenta de inteligência artificial que faz o mesmo trabalho para você, pelo menos 90% do caminho. Porque quando eu digo isso, gente, que assim, que a profissão, que IA vai substituir, ou vai, não substituir, mas vai mudar completamente a maneira como a gente cria conteúdos e copies, o que eu quero dizer não é que isso vai desaparecer, mas é que vai mudar completamente. Né? Então, se você não se adapta a isso, se você não cria uma nova maneira de olhar para essa situação, você vai ficar para trás. Simples assim. Né? Você vai ser lá o domador de cavalo, enquanto o pessoal, na verdade, agora está precisando de mecânico para consertar o carro. E tudo bem, algumas pessoas precisam de domador de cavalo, alguns puristas vão sempre querer fazer as coisas como antigamente, né? Mas não vai ser a maioria. A maioria vai querer o jeito mais fácil, mais rápido, mais barato, mais simples. É assim que vai funcionar. Né? Como é que eu sei disso? Porque sempre foi assim. As coisas mudam, né? Então, se você não se adaptar e não olhar para isso para o futuro, como é que você vai fazer daqui a, sei lá, 10 anos, daqui a 5 anos? Gente, vocês têm ideia que o mercado digital de infoprodutos inteiro não existia há 12 anos atrás? 12 anos atrás. 12 anos hoje é o tempo que uma criança passa na escola. Quando ela entrou na escola, cara, o mundo era totalmente diferente, né? Alguém falou que eu rejuvenesci uns 20 anos aí. Pois é a IA, né? Não é não, tô brincando. Enfim, então, do tempo que a gente entrou na escola até agora, a gente mudou completamente. Né? As coisas que você aprendeu na faculdade, na escola, mudaram todas elas. Né? Então, eu lembro que, por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu queria usar um computador. Eu comprei um computador uma vez que eu fui para os Estados Unidos fazer um intercâmbio e tal. Eu comprei um computador que dobrava a tela, ele abria, dobrava assim, ó, virava e dobrava, e eu podia escrever nele, né? E era caríssimo, era tipo, sei lá, hoje o equivalente a uns 10 mil reais pro estudante de faculdade, cara. Eu comprei porque eu consegui ir para os Estados Unidos e tal, e passear lá e achei uma promoção e consegui comprar, né? E hoje todo mundo tem um negócio desse aqui, né? Um iPad, cara, que é baratinho perto do que antes era. Esse aqui custou R$3.500, por exemplo, uma canetinha e tal, e você consegue escrever tudo aqui, né? Então, as coisas mudam completamente no futuro. E aí o ponto é, as pessoas também estão em dúvida sobre como vai ser o futuro. Elas não sabem como vai ser o futuro. Então, elas olham para quem está
tentando resolver o futuro e seguir alguém. As pessoas querem sempre seguir alguém. A gente sempre procura guias, pessoas que estejam olhando para frente, que sejam melhores do que a gente, ou que estejam um pouquinho mais na frente do que a gente, para a gente perguntar para onde elas estão indo, o que elas podem fazer e como é que a gente pode se orientar a respeito em relação a elas também, a pedir ajuda para elas, né? Então, essa inclusive é uma das grandes funções de todos os influenciadores ou experts do mercado digital, é olhar para o futuro, pensar como que as coisas podem ser e se posicionar em relação a isso. Falar, galera, eu acho que vai por aqui, ó. Esse aqui é o caminho que eu acredito que a gente deve seguir, né? E no meu caso, qual é o caminho que eu acredito que a gente deve seguir como infoprodutor, como expert, como copywriter? É o caminho de usar a IA todos os dias, tá? Se você não está usando, você está ficando muito para trás. Muito para trás, você não tem ideia. Por quê? Porque hoje o trabalho que você tem que fazer e que você leva semanas, eu faço em segundos, né? E, aliás, não só eu, porque eu tenho experiência, mas uma pessoa que tem muito menos conhecimento do que você faz em segundos. Esse que é a grande questão. Sabe o que é louco? Por mais que o mercado digital já tenha só tenha 12 anos, deu tempo de chegar umas novas eras aí. Eu falei uma vez sobre isso num podcast com o Victor, com o Damasio. Esse nosso mundo teve algumas eras já, né? Esses 12 anos aí tiveram algumas eras. E deu tempo de chegar uma galera bem jovem, tipo uma molecada de 15, 16 anos, assim, que começou a descobrir esse mercado bem novinho e que eles pensam totalmente diferente da galera de 30, 40 anos que começou o mercado digital. Porque quem começou o mercado digital tinha seus 25 mais ali, 30, 40 anos, que era a galera que estava trabalhando mais tempo, que tinha pegada de trabalho, que estava a fim de fazer a coisa acontecer e tal. Essa é uma galera que começou esse mercado, mas depois veio uma galera que aprendeu com eles, bem novinha, e que começou a fazer coisas que ninguém sabe nem como é que faz, da onde que vem. Tipo, a galera mais antiga, tipo de seus 30, 40 anos, não sabe nem o que é um Discord, por exemplo. Não faz a menor ideia. E tem muita gente hoje que usa o Discord como plataforma para os alunos, né? Então, a maneira como eu vejo que isso vai acontecer, que o mercado de infoprodutos vai acontecer no futuro, é que vai se transformar completamente a maneira como a gente entrega o nosso conteúdo e especialmente o objetivo dos cursos, dos treinamentos, dos infoprodutos, das mentorias e tal. Por que vai mudar o objetivo? Porque, peraí, pensa comigo. Hoje as pessoas já têm acesso à informação de um nível absurdo, né? Então tá tudo na ponta do nosso dedo lá no Google, e especialmente agora explicado da maneira que você quiser através do ChatGPT. Logo, o que provavelmente vai acontecer, e que já está acontecendo ou está muito perto de acontecer, é que qualquer conteúdo que você quiser, ele vai ser apresentado inclusive em videoaula. Então você fala assim, eu quero aprender como dirigir um avião. E aí você dá todo um contexto para a ferramenta, por exemplo, sobre quem é você, o que você quer, e qual é o seu objetivo, e por que você está a fim desse conteúdo, e uma ferramenta vai criar um curso inteiro para você. Ou seja, todo o conhecimento que você gostaria de adquirir, de aprender, se você tiver força de vontade para ir lá estudar e aprender, vai estar disponível para você de graça. Porque muitas ferramentas dessas são grátis, né? O próprio ChatGPT 4o é gratuito. Ele cobra para você ter um acesso um pouco maior, mas é grátis, né? Como é que você vai competir? Se você é um piloto de avião que ensina as pessoas pela internet como pilotar um avião, pelo menos na parte teórica, por exemplo, como é que você vai competir com uma ferramenta que cria um conteúdo personalizado, na hora, imediatamente e grátis? Por que alguém pagaria? Eu acho que existem motivos que alguém pagaria, mas pensa um pouquinho a respeito disso. Consegue ver que vai mudar completamente a maneira como a gente aprende as coisas ou que a gente acessa o conteúdo? Vai mudar. Se você não se adaptar a isso, você vai ficar para trás. O mercado digital vai mudar completamente. Qualquer conteúdo ou qualquer produto que a gente tenha, que tenha um conteúdo mais raso, que tenha um conteúdo mais somente técnico, que não tenha outras camadas ali, e que camadas, né? Vamos falar sobre isso, mas que não tenha outras camadas, que seja só um conteúdo que ensina alguma coisa interessante ou que seja importante ainda assim, esse tipo de conteúdo vai rodar. Quais são essas outras camadas, na minha opinião? Primeira camada, gente, camada de comunidade. Então, a gente não quer só aprender um conteúdo. Se fosse pragmático assim, a gente só ia lá, pegava todos os livros que existem do assunto, lia sobre aquilo e aprendia. Mas não é assim que funciona. A gente quer fazer parte de uma comunidade, entrar num grupo de pessoas que está interessado no mesmo assunto que a gente. Então,
na minha visão, o futuro do mercado de infoprodutos, ele vai ser formado, e cada vez, já está começando, ou já tem uma boa parte disso, né? Vai ser formado por comunidades, por pessoas que se unem em relação a alguma coisa. Né? Então, pessoas que todas elas querem ir para algum lugar, querem fazer alguma coisa, querem ter um objetivo em comum, querem, inclusive, construir relacionamento com pessoas que também gostam da mesma coisa. Sempre foi assim, né? Então, por exemplo, se você gosta de CrossFit, você não faz CrossFit em casa sozinho. Você poderia. Era só comprar os equipamentos e fazer. Talvez até para algumas pessoas fosse mais barato. Né? Dá até para fazer sem equipamento, muita coisa. Mas as pessoas querem estar perto de pessoas que fazem CrossFit também. Elas querem se sentir validadas e parte de um grupo. Então elas vão para um box de CrossFit aprender. E vão lá treinar e etc. Por melhor que você seja, você quer fazer parte daquele grupo. Aliás, que é muito louco, né? Quanto mais evoluído você está, mais dentro do grupo você fica, ou mais, porque você começa a ganhar importância dentro daquele grupo, como alguém que está desenvolvido, que orienta os outros, que é admirado ali dentro, né? Então, fazer parte de comunidades, para mim, é uma coisa que vai cada vez mais ter força, né, dentro do mercado de infoprodutos. Isso é uma coisa. Segunda camada para mim, gente, presença física. Se todo mundo está acessível no digital a qualquer hora, isso perdeu valor, virou commodity. A qualquer momento eu posso assistir uma pessoa, eu posso ver o conteúdo dela gratuito na internet, eu posso me relacionar através da internet com ela. O que é raro, então? O que é valioso? Porque sempre é aquilo que tem menos que a gente vai querer mais, né? O que vai ser raro vai ser a presença física, eventos físicos, né? Eventos de fato presenciais, que inclusive tem toda a conexão com comunidade, né? Então, para mim, eventos presenciais é algo que vai ganhar uma grande força no mercado de infoprodutos e marketing digital para o futuro. Por que os eventos presenciais vão ganhar força? Por quê? Porque o online vai ser commodity, já é. Vai ser cada vez mais uma commodity, cada vez mais vai ser acessível a qualquer pessoa. Então, o que vai te diferenciar, te dar um pouco mais de status, te dar uma percepção de profundidade dentro de algum assunto, dentro de alguma comunidade, ou dentro de algum relacionamento com uma pessoa que é um líder ali, né, que para mim é o próximo passo, isso é o próximo passo, né? Você mostrar que você faz parte de um evento, está participando parte de um evento e que essa experiência você se destaca em relação aos outros. Então a gente falou de comunidades e a gente falou de eventos presenciais. Para mim esses são os campos. E mais um que para mim é o mais importante de todos do ponto de vista dos infoprodutores, do mercado digital e dos experts que se posicionam nesse mercado. Gente, é liderança através de relacionamento. O que eu quero dizer com isso? Se eu posso, por exemplo, chegar hoje no ChatGPT e falar assim, eu quero que você crie um curso de copywriting dado pelo David Ogilvy. Ok, o GPT vai criar, vai fazer um vídeo do David Ogilvy me ensinando, vai trazer todas as informações, vai criar uma experiência muito interessante para mim de aprendizado ali no futuro breve, né? Como é que eu, Rafael, vou competir com o David Ogilvy, cara? Não dá, né? Porém, ele não tá mais aqui entre nós e eu estou. Então, o que vai fazer uma grande diferença? Relacionamento e liderança. As pessoas vão querer estar com as pessoas, porque o relacionamento entre as pessoas, o relacionamento entre os líderes e os liderados, ou os experts e seus alunos, esse tipo de relacionamento, ele nunca vai ser substituível. Ele pode ser, como é que eu vou dizer? Talvez imitado por uma ferramenta, mas ele nunca vai ser substituível. Estar com alguém nunca vai ser substituível. Nunca, não tem jeito. De novo, pode ter formas de facilitar isso, através de uma live, a gente está aqui conversando juntos, então de alguma maneira a gente está aqui juntos, né? Mas a gente não está presencialmente. É diferente estar comigo aqui do que, por mais que eu esteja tomando um cafezinho, né? É diferente a gente estar aqui do que a gente estar num café, nós dois trocando uma ideia, eu e você. Totalmente diferente. Então, o nível de experiência presencial, ou até mesmo o nível de experiência mais íntima, a intimidade com as pessoas, o relacionamento com as pessoas, vai ser valorizado, né? Essa é a minha visão de futuro, de que de fato para o futuro as pessoas vão então querer estar em comunidades, querer estar presencialmente juntas e querer
se aproximar e ter mais intimidade com as pessoas que elas admiram. Por quê? Quanto mais você admira alguém, quanto mais um monte de gente admira alguém, mais difícil é ter acesso àquela pessoa. E aí, olha que louco, né? Do ponto de vista mais mercadológico aí, de como é que a gente faz para ganhar dinheiro nesse mercado, né? Como é que a gente faz para transformar isso numa profissão muito bem paga, como já sempre foi e como, na minha opinião, vai ser cada vez mais. A gente vai vender, então, não só necessariamente o conteúdo, mas acesso. Pega essa. Você não vai vender só conteúdo, vai vender acesso. Acesso a você, acesso a eventos, acesso a comunidades. Né? Você conseguindo construir comunidades interessantes, conseguindo construir eventos presenciais interessantes, conseguindo construir uma personalidade, demonstrar uma personalidade interessante, como alguém que gostaria, sei lá, que desperta nos outros o interesse de estar junto com você, o que essas pessoas vão querer ter acesso, elas vão querer comprar acesso, e esse acesso é limitado. Né? Então não dá para colocar 1 milhão de pessoas num evento. Cara, tem um limite. Não dá para colocar infinitas pessoas numa comunidade, ou até dá, mas esse acesso, inclusive, ele pode ser restrito a o quanto de conhecimento você tem, ou a quem de fato você é. Né? Então, cara, fazer parte de comunidades, você pode limitar o acesso dessas pessoas de várias maneiras e vender acesso para elas. De novo, percebam, eu não estou falando nem de conteúdo. Conteúdo virou commodity. Conteúdo de qualidade virou commodity, gente. Conteúdo de qualidade, porque hoje o conteúdo que a gente vê sendo criado por uma IA é bom. É muito melhor do que muitas pessoas que trabalham, sei lá, 1 ou 2 anos na área. Muito melhor, absurdamente melhor. Ou seja, ele já começa na frente de 95% do mercado, porque a grande maioria das pessoas está começando. Né? Então, se um chat GPT se tornar um expert autônomo de copywriting na internet, quantos conteúdos ele consegue produzir por dia para colocar no Instagram? 10 mil, talvez? Talvez, não é? Ele consiga colocar uma quantidade, um volume gigantesco. Então, ou seja, uma IA bem treinada para ensinar sobre alguma coisa vai ganhar de todo mundo que só quer ensinar. Mas eu aposto que você não quer ser amigo de uma IA, de verdade. Você não quer ser próximo, íntimo de um computador. Você quer ter proximidade, intimidade com pessoas. Então, para mim, esse é o futuro do mercado digital. É por aí que a gente vai. A gente vai vender acesso a comunidades, a eventos e especialmente a líderes e pessoas, né? Que de certa forma é a mesma coisa, né, em 3 formas diferentes, né? Agora, é lógico que você vai continuar precisando de conteúdo, né? Porque tem uma coisa legal, um exercício legal de se fazer quando a gente pensa no futuro é assim, o que pode mudar e como as coisas vão ser. Mas é também o contrário. O que pode não mudar? Ou melhor, o que não vai de fato mudar? Tem coisas que não vão mudar. Não interessa o que aconteça. Você quer ver uma delas? A maneira como o ser humano aprende. O tempo que leva para uma pessoa aprender, a não ser que inventem um chip que enfia na tua cabeça e que você aprenda a falar mandarim em 1 segundo, igual no Matrix, isso não parece estar sendo inventado ainda, não parece algo que está factível ou que está ao nosso alcance, né? Eu acho que isso não vai acontecer tão cedo. A não ser que isso aconteça, as pessoas vão continuar levando o mesmo tempo para conseguir aprender mandarim. O mesmo tempo. Se ela tem dificuldade, ela vai ter dificuldade. Se ela tem facilidade, ela vai ter facilidade. Mesmo que ela seja inundada de conteúdo, não necessariamente o comportamento dela vai ser diferente. Tá aí, então, uma outra coisa que vai continuar igual. Né? A gente falou, então, de o tempo de aprendizado e o comportamento das pessoas. O comportamento das pessoas, eu acho que ele vai ser ajustado, mas os princípios vão continuar sendo os mesmos. O comportamento de compra vai ser o mesmo. Por quê? Porque, cara, desejo é desejo, medo é medo, vontade é vontade. E daqui a, sei lá, há 1000 anos atrás, desejo era desejo e hoje desejo é desejo também. Há 1000 anos atrás, medo era medo e hoje é medo também. Da mesma maneira. Então, aquilo que constitui o ser humano como algo diferente do resto,
né, ou diferente, enfim, aquilo que constitui o ser humano como um ser humano, muito provavelmente vai continuar sendo dessa maneira, pelo menos pelo tempo que você viver e que eu viver. Pode ser que no futuro mude, mas no futuro tão distante que a gente não vai estar aqui, né? Mas, por enquanto, vai continuar igual. E é por isso, inclusive, um dos grandes motivos que eu adoro e que eu acho que faz todo sentido aprender copywriting. Porque copywriting, por mais que as pessoas achem que é um conhecimento a respeito de vendas, e também é, a respeito de marketing e tal, também é, mas não é só, e não é principalmente. Copywriting é a respeito de seres humanos, é a respeito de como a gente funciona, de o que a gente, enfim, de como a gente reage ao mundo, de como a gente toma decisões, de por que a gente gosta de uma coisa e não gosta de outra, por que a gente faz uma coisa e não faz a outra. É sobre isso que é copywriting. É você aprender como funciona o comportamento do ser humano na hora de tomar decisões. Então, esse tipo de comportamento dificilmente vai mudar. Eu acho que existe uma chance muito pequena de mudar. A grande chance é de que isso vai continuar sendo assim por muitos e muitos anos. Se você aprende a respeito disso, isso é uma segurança muito grande que você vai ter dentro dos conhecimentos que você desenvolve. Porque, por exemplo, se você era o melhor técnico de computadores 386 em 1997, hoje esse conhecimento não vale mais nada. Absolutamente nada. Se você era o melhor mecânico de Fusca que existia no Brasil, hoje esse conhecimento vale um pouquinho ainda. Porque tem gente que gosta de Fusca, mas não é a grande maioria, e o mercado diminuiu absurdamente. Então, provavelmente, se você não se tornou um mecânico de Fusca de nicho, você provavelmente perdeu o seu trabalho. Ou perdeu a sua função, que é pior, né, gente? Função. O que a gente faz? Para que a gente está aqui? O que você faz do seu trabalho? Porque, gente, no fim das contas, se você está aqui comigo, você tem um celular, você tem uma internet, você tem, provavelmente, você dormiu num lugar coberto, você tem o que comer, provavelmente você tem todos esses elementos. As coisas mais básicas da vida você conseguiu conquistar de alguma maneira ou teve acesso. Essas coisas estão disponíveis para você. E, gente, uma vez que, graças a Deus, né? Então, e uma vez que a gente tem isso, a próxima coisa que a gente quer é ter algo importante para fazer na vida. É ter algo que vale a pena, é ter algo que faz sentido. E se você usa todo o seu conhecimento, o seu tempo para desenvolver uma habilidade, um conhecimento, aprender uma coisa que daqui a 10 anos não vai valer mais nada, eu acho muito arriscado. Eu acho que você tem que aprender uma coisa que daqui a 100 anos vai ter muito valor ainda. Isso, na minha opinião, é o que fez é o que me fez me apaixonar também por marketing e por copy. Porque marketing e copy são só ferramentas de uma coisa muito maior, que é o comportamento do ser humano, que é como as pessoas funcionam, que é por que elas decidem isso e não aquilo, é por que elas fazem isso e não aquilo, por que elas fazem coisas que fazem mal para elas e não fazem coisas que fazem bem para elas. Entender a respeito disso te dá uma dimensão diferente de como o ser humano funciona. Te dá uma dimensão, te dá uma outra visão a respeito de como as pessoas, de fato, enfim, vivem. Né, de por que as coisas acontecem à sua volta. E não só a respeito do seu trabalho, mas, cara, de por que a tua mãe decide as coisas como ela decide, de por que o teu filho faz o que ele faz, de por que o teu namorado faz as coisas como ele faz. Você começa a entender o que tem por trás. E isso, na minha opinião, é maravilhoso. Tem gente que não tá nem aí, tudo bem, quer um conhecimento mais técnico ou quer algo que seja mais da moda, e beleza, tipo, nada de errado com isso, mas não é como eu penso e não é o que eu quero, não é o que eu acredito. Né? Eu acredito que você tem que aprender coisas que sejam mais perenes. Eu acredito que você tem que aprender coisas que façam uma grande diferença hoje e ao longo dos próximos anos de vida que você vai ter. Esse é o tipo de conhecimento que tem um grande, grande valor. Né? E percebam, gente, mais uma vez, com quem você quer aprender esse tipo de coisa? Você quer refletir a respeito das coisas com quem? Você quer uma ferramenta de inteligência artificial? Para algumas coisas vai ser maravilhoso. Talvez para você aprender uma receita de risoto, ou para você descobrir como instalar um monitor novo, ou para você aprender os conceitos básicos sobre copywriting. Para isso vai ser espetacular. Eu estou ansioso e aproveitando tudo isso ao máximo que eu posso. Mas na hora de
parar e pensar e refletir a respeito de como a minha vida vai ser no futuro, de quem eu quero ser, do que eu gostaria de aprender, de com quem eu quero me relacionar, de quais pessoas eu quero ter perto de mim, esse tipo de coisa eu não quero discutir com uma IA. Esse tipo de coisa eu quero discutir com pessoas. Esse tipo de coisa eu quero conversar com alguém. E no fim das contas eu acredito também que a gente está aqui nesse planeta para evoluir como ser humano e que a gente evolui como ser humano através dos relacionamentos, através dos desafios que a gente tem na nossa vida e através dos relacionamentos que a gente vai construindo, lidando e resolvendo ou não resolvendo, mas aprendendo ao longo desse caminho. Se você não está usando esse nível de trabalho, ou melhor, se você não está fazendo isso na sua vida, muito provavelmente a sua vida está muito chata, muito sem graça. Se você está focado só em ganhar dinheiro, se você está focado só em trabalhar, se você está focado só em, sei lá, em aprender uma coisa que vai te fazer a moda de amanhã, cara, provavelmente a sua vida tá chata, tá sem graça, tá, enfim, sem sentido, talvez. Não sei se é assim pra você, mas já aconteceu algumas vezes comigo, né? E ainda me pego muitas vezes acontecendo isso. Quando a minha vida tá muito chata, muito sem graça, muito sem sentido, muito, enfim, sem função, o que eu olho peraí, uma das coisas que eu presto atenção cara, com quem eu tô me relacionando? De quem eu tô perto? De quem eu tô longe que eu gostaria de estar perto? Quais são as coisas que eu gostaria de estar fazendo com quais pessoas e que eu tô evitando, deixando para depois ou tirando o valor delas? Vocês conseguem ver que o relacionamento entre as pessoas é algo que nunca vai ser substituído? É algo que, na minha opinião, nunca vai ser substituível? É algo que nunca vai ter a sua função alterada? Pode ser até que ele seja emulado por computador, mas ele não vai ser substituído. Estar com alguém, por mais que você tenha uma opinião prática ou pragmática a respeito, estar com alguém não é só estar com alguém do ponto de vista de fechar um negócio, ou de aprender uma coisa, não é só prática. Existe enfim, aí cada um acredita numa coisa, né? Mas existe um campo energético presente ali. Você não tem pessoas que só de estar do lado delas você já se sente melhor. Não tem pessoas que só de você estar por perto delas você já tem uma vida mais legal. Então, cara, a Suela é uma dessas pessoas pra mim, por exemplo. Quando eu tô perto dela, só de estar perto dela já a vida fica mais legal. A vida fica mais gostosa. Eu não quero ficar longe, né? Eu às vezes preciso, mas não quero, né? Então, quando eu tô perto dela, a gente se dá muito bem. E mesmo que a gente não fale nada, mesmo que a gente só fique quieto, mesmo que a gente, enfim, só fique deitado no sofá, funciona. Estar perto das pessoas funciona. Isso não vai mudar, né? Eu tô falando de um campo de vista mais pessoal, mas também de um campo de vista profissional, pessoal. Porque tem aquelas pessoas que você quer trabalhar e tá perto delas, porque elas te fazem bem, porque elas te dão novas formas de ver o mundo, porque só de estar ali aquela pessoa te inspira de alguma maneira, ela faz você querer fazer mais, né? Enfim, a gente não viveu para ficar sozinho. Tá aí o Wilson para provar, né? O náufrago lá na ilha, cara, por que ele inventou o Wilson, cara? Por que ele pegou uma bola de vôlei e transformou numa pessoa? Porque a gente não viveu, a gente não nasceu para viver sozinho, a gente não nasceu para ter uma visão, ou melhor, para ter uma vida onde não tem mais ninguém por perto. Por mais que muitas vezes a gente acabe caindo nessa armadilha, né? De se enfiar num celular e ficar ali se isolando do mundo, né? Ou evitando contato com as pessoas. Sei lá por que isso está acontecendo de fato aí. Não é algo que eu tenho grandes pensamentos, ou, enfim, podemos olhar de outra maneira numa outra conversa, mas o fato é que a gente se sente melhor quando a gente está perto das pessoas. A gente se sente melhor quando as pessoas que a gente gosta estão perto da gente. E isso não vai mudar. Então, você quer ser um expert, você quer trabalhar no mercado digital de uma maneira que faça sentido no futuro, se torne alguém que os outros querem estar perto de você. Torne-se alguém que faz a diferença na vida dos outros, não só com o seu conhecimento, não só para você conseguir um monte de views, não só para você criar um infoproduto e ficar milionário, não só para isso, mas porque você tem vontade de fazer isso, porque você está afim de fazer isso. É de gente assim que eu quero estar perto, é de gente assim que eu gosto, é por isso que esse mercado para mim é tão gostoso,
porque tem um monte de gente que tem de verdade vontade de compartilhar o que sabe, de ensinar, de estar junto com as pessoas, de estar presente junto com elas, de transformar de fato a vida das pessoas através daquilo que elas sabem. Porque é através do conhecimento que a gente transforma a vida das pessoas. É através de mostrar um caminho. É através de, sei lá, às vezes de incentivar alguém. E, gente, por mais que uma IA tente me incentivar, eu acho que ela nunca vai ser tão eficaz quanto a Suelen do meu lado, por exemplo. Ou quanto, sei lá, meu pai me dizendo para fazer alguma coisa. Ou quanto uma pessoa que eu admiro muito, sei lá, um mentor meu me mostrando que aquele é o caminho. E falando para eu ir atrás. Porque às vezes a gente só precisa disso. Assim, muitas vezes a gente sabe o que fazer, né? Quase sempre a gente sabe o que fazer, né? Quase sempre a gente tem clareza de qual é o próximo passo. Mas o comportamento que a gente tem não é necessariamente alinhado com isso. A gente não necessariamente acha que é por ali que a gente deve ir. Ou seja, outra dimensão desse futuro do mercado digital também vai ser o quê? Ajudar as pessoas a domar o seu comportamento, ou a alinhar o seu comportamento, ou a direcionar o seu comportamento para executar aquilo que elas deveriam estar executando, que elas queriam estar executando, mas não estão. Por isso, por exemplo, que os personal trainers eu acredito que vão ter uma vida longa nesse mercado. Né? As pessoas que são de fato apaixonadas por ensinar e por transmitir o conhecimento vão ter um caminho longo nesse mercado ainda. Vão ter muito caminho pela frente, vão ter muito resultado para conquistar, vão ter um monte de gente para impactar e para ajudar de verdade. Essas são as coisas que eu acredito a respeito do mercado digital, do mercado de infoprodutos, do mercado de marketing, do mercado de ensino e especialmente do mercado de educação. Né? Educação no sentido de aprendizado, de conhecimento, de transmissão de conhecimento, e a camada de relacionamento desse mercado vai crescer e vai ser cada vez mais importante. Relacionamento entre pessoas como você, parecidas com você, e relacionamento com pessoas que você inspira para cima. E se você é alguém que tem vontade de ensinar o que você faz, também com as pessoas para as quais você vai ensinar. Ou seja, cuidado para não cair nesse tipo de conteúdo ou no tipo de ensino que é só pragmático, que é só para alcançar o próximo milhão. Porque se você focar nisso, as pessoas vão te achar ou vão buscar você ou vão olhar para você como alguém que é funcional. Ou melhor, como alguém que tem um objetivo claro de me levar até tal lugar e depois eu largo essa pessoa para lá. Se você não construir relacionamento no caminho, e boa parte das pessoas não faz isso, essa pessoa vai usar o seu conhecimento como expert para ela tirar o que ela precisa e vai embora. E ela não vai abrir seus e-mails, e ela não vai abrir suas mensagens, e ela não vai se interessar pela próxima coisa que você tem, e ela não vai gostar de estar perto de você. E aí, meu amigo, o ChatGPT vai ganhar, porque ele consegue fazer tudo isso de forma mais rápida, mais fácil, mais barata, mais simples e melhor do que você. Se você não colocar essa camada de relacionamento, ou se você não aprofundar essa camada de relacionamento do seu negócio, provavelmente as coisas vão por água abaixo muito em breve. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa nossa conversa de hoje. Amanhã nós temos mais uma live. Esteja presente aqui às 9 horas da manhã. Um grande abraço para você e até amanhã.